Primeiro, o Metatron, ele é comumente descrito como um escriba celestial que registra os pecados e méritos dos homens. Ele é o escriba de Deus. Então é ele que está lá fazendo essa intermediação, né, como se ele fosse o secretário de Deus, né? Ele anota, olha só, esse aqui andou direito, esse aqui andou errado, né? E passa esse documento para Deus, para que ele emita o seu decreto. Segunda opinião, né? Segunda forma de descrever o Metatron. Ele é também como um guardião dos segredos celestiais. Nesse sentido, ele se assemelha muito a Raziel. Há quem diga que Raziel e Metatron talvez seja uma coisa só, né? Raziel é uma outra história, né? Teria sido, por exemplo, o anjo que revelou os segredos da Cabalá para Adão, segundo a lenda. Terceiro, Metatron também como mediador entre Deus e os homens. Então ele está ali fazendo essa intermediação do ponto mais baixo da fisicalidade, onde reside o gênero humano, e as esferas mais elevadas, onde está o trono da glória, né? Esse sétimo céu, inclusive, é chamado de Aravot, né, que é o céu mais elevado. E, por fim, Metatron também é chamado de tetragrama menor. Eu falei tetragrama menor porque é estranho, porque não tem pronúncia o tetragrama. Eu poderia falar Javé menor ou Yavé menor, mas Javé não é fiel para representar a pronúncia desse nome. Então é melhor falar o tetragrama menor, ou o Adonai menor, se referindo ao tetragrama como Senhor, não, Adonai menor. Então o Metatron é referido dessa maneira também, o que, mais uma vez, nos faz ver o quanto que ele é elevado, a ponto dele ser, de fato, chamado como um Deus menor. A mais aceita interpretação é que Metatron é uma abreviação de Metatronius, podendo significar aquele que está ao lado do trono de Deus ou aquele que ocupa o trono ao lado do trono divino. No entanto, não existe essa palavra grega. E Scholem considera muito improvável que os judeus tenham inventado esse nome nesse idioma. Na literatura talmúdica, a palavra tronos jamais é usada em lugar do seu equivalente hebraico, Kissê, né? Formado aí por Kaf, Samer e Aleph, a palavra hebraica para trono ou cadeira também, né? É chamado Kissê. Primeiro, né, em relação a essa possível tradução do nome Metatron, existe sim uma menção a esse trono no livro mais recente de Enoque, o livro dos místicos da Merkavá, o livro hebraico de Enoque. Mas, na opinião do Scholem, não existe, na análise que ele faz, uma sugestão que o autor tenha percebido de conexão entre o nome do anjo e o seu trono. Então a gente já começa a entrar numa outra ideia aqui, né? Então, na verdade, é possível que, indo de novo lá nas visões dos místicos da Merkavá, é possível que houvessem dois tronos. Um trono para ficar o secretário, né? Talvez um trono menor, para ficar o escriba de Deus, o Metatron, e um outro para ficar o próprio Deus criador que a gente viu, né?
Agora, vamos ver aqui. Por exemplo, em termos do nome, né? Analisando o nome Metatron na sua construção, nós percebemos que existe uma duplicação da consoante T, né? Metatron, e o sufixo ron. Então, essa duplicação de uma consoante, unido ao sufixo ron, é um modelo existente em vários textos da Merkavá. Eles são observáveis, por exemplo, nos nomes. Se eu não me engano, a gente já viu até esse nome aqui em algum momento. O Zoharariel, né? Zoharariel, você vê, temos a duplicação do R, né? Claro, no final aí L não é on, mas seria também uma fórmula mística, né? E Adiriron. Aí a gente tem, de novo, a duplicação da consoante e agora sim com o sufixo ron. Então o Scholem opina que ou on ou ron são sufixos que podem ser típicos desses nomes secretos de Deus ou dos anjos. Então, talvez fossem muito mais uma fórmula do que se houvesse uma preocupação em comunicar um significado, né? É aquilo que a gente vem falando aqui. Neologismos são constantes na Merkavá. Nomes estranhos, obscuros, impronunciáveis, pelo menos é o que chegou até a gente. Será que tinha uma pronúncia? Aqueles nomes gigantes das medidas do corpo de Deus, por exemplo. Então, a literatura é muito obscura nesse sentido, de você não poder precisar, né, do autor que seja versado em hebraico, olhar aquilo e falar, é isso. Né? Não há nenhuma opinião, de fato, nenhuma opinião concreta, né, que diga, Metatron é isso. Né? Não existe. Bom, um ponto mais interessante também, que é bem interessante, na verdade, para confundir ainda mais. Os manuscritos mais antigos da Merkavá, onde o nome Metatron aparece, não aparece escrito Metatron. Se você fosse ler no hebraico, você não iria pronunciar Metatron. Porque Metatron seria Mem, Tet, Tet, Resh, Vav e Nun final. Só que nos manuscritos mais antigos, você tem Mem, Yud, Tet, Tet, Vav e Nun final. Ou seja, talvez no início da doutrina de Metatron, ele fosse chamado de Mitatron, né? Porque o Yud, ele jamais seria utilizado, se a gente for pegar o nome grego, né? Ele jamais seria usado no hebraico para transliterar o epsilon do idioma grego. Então, de fato, até porque ele seria supérfluo para essa função, porque sem o Yud você já poderia com o sinal, né, que ainda não existia, diga-se de passagem, né, mas já poderia sugerir uma pronúncia com a vogal E. Né, mas tendo o Yud, complica. Então não pode se pronunciar me, e sim mi. Aí fica a questão, o que houve? Será que erraram? Será que era mencionado assim? Mas depois, todas as outras formas posteriores, todos os outros escritos posteriores, considerados fragmentos mais recentes,
que mencionam o nome Metatron dentro do círculo da Merkavá não têm a presença do Yud. Então, passou-se a determinar que é Metatron, né? Passou-se a se referir dessa maneira, Metatron. Agora, há também, né, na Jewish Encyclopedia, também tem ali a teoria de que Metatron seria um nome que vem derivado do latim metator, que seria guia. Faria um total sentido também, diante do que a gente acabou de ver. O Yahoel, né, que é o guia de Abraão, no Apocalipse de Abraão, que seria, de fato, o mesmo anjo Metatron. Depois Metatron superou o nome Yahoel, mas teria a mesma ideia, né? A mesma ideia de uma força espiritual que guia, né, o aspirante ali naquela ascensão mística. Então, seria possível também, de Metator, a gente já está falando do latim, uma outra língua, né? Seria, então, Metatron um guia. Outro dado interessante sobre Metatron é, como eu falei, Metatron se escreve com Mem, Tet, Tet, Reish, Vav e Nun final. Se a gente somar as letras, o valor das letras, a gente chega no número 314, que é o número do nome Shaddai, né? É o número exato da gemátria do nome Shaddai, que é o nome de Deus. Talvez seja possível fazer uma associação com Shaddai, até mesmo pela sua alta hierarquia, né? Porque esse Shaddai representa o Deus Todo-Poderoso, como assim é traduzido, na tradução mais básica, né, do nome Shaddai, ou El Shaddai, Metatron sendo equivalente, né, numericamente a esse nome, ele de fato, mais uma vez, demonstra compactuar com um caráter divino. Teria de fato alguma força que diferencia de todos os outros anjos. Ele seria um anjo muito mais potente do que qualquer outro anjo. Por isso ele está na posição que está. E por isso ele é confundido com Deus. Basicamente é isso. E o Elisha ben Abuyá, né, se tornou um herege, porque, coitado, ele viu aquilo, né, viu aquelas imagens, seria natural ele supor, nossa, são dois deuses. Porque, você imagina, a luz que ofuscava de Metatron deveria ser quase idêntica à luz de Deus. Não vamos esquecer que ele é chamado, inclusive, de pequeno Deus, né? Deus menor. Aí a gente começa, quando a gente começa a fazer esses estudos, a gente começa a chegar à certeza, né, do porquê, o quanto que fica óbvio para a gente que esse tipo de literatura jamais poderia ser canonizada, né? Porque é totalmente herética. Totalmente. Como é que poderia incluir isso dentro do monoteísmo que era proposto no judaísmo tradicional? Né? Não tem como. Tem que fazer um malabarismo intelectual para poder explicar, né? Para a pessoa que só quer viver a sua fé tranquila, para ela não vai ser tão simples entender todas essas nuances, né, desses conceitos. Enfim, conclusão. Metatron, Mitatron, Yahoel, qual que seja o nome dele, ou quais dos 70 nomes que já usaram para designar ele, né? Qual que seja o mais verdadeiro, o mais superior, qual que seja o significado do nome.
O fato é que ele se encontra na posição mais alta das criaturas criadas, né? Então, ele está muito próximo do trono, servindo ali como esse grande intermediário entre o Deus Criador, o Yotzer Bereshit, que é o que senta no trono, com a humanidade.